Aplauda o Senhor, aplauda Ele, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Aleluia! Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Os que têm um exemplar da Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Enquanto você localiza, eu quero ser a Deus grato por mais um dia, qual o Senhor teve misericórdia de mim e me deu vida, amém? Louva a Deus por chegar a esse lugar, irmãos. Louvado seja a Deus por essa data festiva, amém? Pastor Silvano, que honra, amém? Chegar nesse lugar e ver que o Senhor, Ele tem operado nesse ministério, e ver a obra desse jeito é uma alegria muito grande para nós. Deus abençoe tua vida, teu ministério, tua família, a todos os pastores aqui, Bispo Rildo, Pastor William, Deus abençoe a todos nessa noite, amém. Está ali Pastor Osiane. Rapaz, quando eu olho para essa mulher, toda vez que eu vejo ela, ela está sempre sorrindo, está sempre cantando, esboçando uma felicidade. Deus abençoe tua vida, pastor, amém, teu ministério. Pastor Lucas, meu amigo, está lá atrás. Deus abençoe, pastor Esté, amém. Tem um povo bênção nessa noite. Queridos, eu vou ser muito breve, amém. Eu quero ser breve nessa noite. Eu tenho algo de Deus para entregar nesse altar e eu vou entregar, amém. Eu quero resumir bem rápido, amém. Louvado seja Deus. Os que encontraram, digam amém. Verso 1: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa e os que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Você pode dar glória a Deus? Tome teu assento nessa noite. Glória seja dada a Deus. Queridos, dobre a tua atenção aqui. O texto, se nós formos observar, é um texto bem familiar, mas tem algumas verdades dentro desse texto que, por ser um texto familiar, conhecido, algumas verdades vão passar desapercebidas de nós, que gostamos de examinar, estudar, ler a Bíblia. Quando nós olhamos para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós temos que lembrar de alguém que foi peça fundamental para que isso viesse a acontecer. Lembra quem foi? Pedro. Nós sabemos que Pedro, irmãos, era alguém que tinha uma profissão que na época era uma profissão a qual nem todos queriam estar dentro, inserido nela. Por quê? Porque a profissão de pescador na época, e até hoje, para quem não sabe, não conhece, é um serviço muito bruto. Por quê? Porque uma vez a rede fora da água, sem apanhar nada, é leve, é um instrumento, é uma ferramenta muito fácil de se manejar. Mas todas as vezes que essa ferramenta é lançada na água e apanha-se alguma coisa, o peso que ela não tinha já começa a aparecer. Então, quem sabe, quem pesca com rede entende do que eu estou falando. O serviço é bruto, o serviço braçal é pesado. Então nós estamos falando de alguém que saía para poder pescar e entendia, tinha na sua consciência, e estava saindo de casa para poder gastar as suas energias e a força que o seu corpo físico tinha, trabalhando, cuidando daquilo que gostava e também trazendo para si o sustento daquilo que fazia. Bem verdade
que no capítulo 5 de Lucas, louvado seja Deus, esse homem chamado Pedro, conhecido como Simão, ele aparece no lago de Genezaré. A gente vai ver que ali está acontecendo um culto. Cristo está pregando. O texto diz que a multidão veio para ouvir a palavra de Deus. E a mesma multidão está comprimindo Cristo para dentro do lago. Esses homens chegaram na beira da praia. E enquanto Jesus está ministrando a palavra, pregando o seu sermão, eles estão lavando as suas redes. O que mexe comigo nesse texto é que quando a Bíblia narra essa história, vai dizer que eles pescam toda noite, toda madrugada, e nada vão apanhar. O interessante é que quando chegam na praia, observe que eles estão se preparando para o dia que vai vir depois desse. Eles estão se preparando para o dia de amanhã. Eles não vão se frustrar ou deixar aquilo, aleluia, que foi uma madrugada ou uma noite de não apanhar nada, deixar, aleluia, louvado seja Deus, tirar deles a responsabilidade e muito menos a vontade de voltar para dentro do mar. Enquanto Cristo prega, evangelista Júnior, eles estão se preparando para um novo dia, até porque quem tem responsabilidade, louvado seja Deus, no seu serviço, eles não vão deixar um momento, muito menos, aleluia, um dia, uma noite ou uma madrugada, destruir tudo aquilo que eles construíram em serviço. Eles estão se preparando, eles estão lavando rede, eles estão limpando a rede, eles estão consertando a rede. Cristo está olhando, Cristo está observando, e quando Cristo observa, ele pede para entrar no barco de Pedro, pede para afastar um pouco, aleluia, da terra, e ele começa a ensinar o povo está ouvindo a palavra de Cristo, e olha para cá, quando Cristo acaba de pregar do barco, ele vai olhar para os pescadores, e vai dizer para ele: rapaz, eu olhei vocês o tempo todo, eu vi que o barco não tinha dentro do barco, mas o interessante é que mesmo sem vocês apanhar nada, vocês lavaram a rede e se prepararam para o outro dia. Já que isso foi visto por mim nesse lugar, eu tenho uma profecia para liberar para vocês, que enquanto eu pregava, se preparava, que enquanto eu ministrava, se preparava. O interessante aqui é que Cristo está pregando e tem alguém se movimentando. O interessante aqui é que Cristo está pregando e não tem alguém parado. Eles estão se movendo. E o que mexe comigo é que quem se frustra, se cansa, glória a Deus, não quer esquentar a cabeça, não tem o resultado, mas não, estamos falando de alguém que está se preocupando com uma ferramenta de trabalho e com o dia de amanhã. Amanhã eu pego, hoje não aconteceu, mas amanhã acontece, e isso chama a atenção de Cristo. Cristo vai, já que vocês se preparam novamente e lança a rede, porque entra culto e sai culto, e a minha geração é difícil. Por quê? Porque estão pregando, cantando, estão falando em línguas como ferramenta de parado. Está aqui, está tratado mais lá aqui nessa festa para poder te dar o recado. Enquanto o culto acontece, amém.
para ele: você está se preparando? Porque o interessante do culto, é o que a gente vem tributar e entregar a Deus. Mas o que é mais importante é a nossa preparação para aquilo que Deus tem preparado para nós. Aleluia. E quando eles estão se preparando, Cristo está observando. Aleluia. E quando Cristo observa, vai entender que, peraí, se para eles a madrugada fria, sem pescar nada, não importa, então, já que eles estão preparados para voltar, eu vou dar a eles o direito de voltar. Eu vou dar a eles o direito de estar lá de novo, mas agora vai ser diferente. Por quê? Porque eles foram com a sua experiência, com a sua técnica, foram porque acham que sabem. Agora eles vão com outra coisa. E o que é? Debaixo da palavra. Debaixo da palavra. Vai voltar debaixo da palavra. Olha pra cá, pra gente correr pro texto e finalizar. Pedro, ele aparece nesse cenário. Perceba que Pedro é homem. Os historiadores, os especialistas, os comentaristas vão dizer que é homem difícil, homem durão, homem bruto. Aqui a história vai dizer que ele vai ser apresentado pelo seu irmão André a Cristo. E quando ele é apresentado, Cristo olha para ele e se espanta. O Evangelho de Jesus segundo ele escreveu São Mateus capítulo 16, verso 18, foi falado aqui. E quando Cristo olha para ele, se espanta, ele vai dizer: Pedro, tu és pedra. Mas por que Cristo fala isso, Léo? É simples. É porque quando Cristo olhou para ele, viu firmeza. Eu vou rasgar isso aqui para você entender, irmãos. Quando Cristo fala que ele é pedra, é porque nele Cristo viu firmeza. E aqui que está o X da questão: é que antes da nossa conversão, a gente lá fora era pedra, era firme. Não pisa no calo não, que a gente vai para cima. As mulheres então, se pisar no calo, roda até a baiana. Mas dentro da conversão, quando Deus converteu e chegou aqui, já não quer mais ser pedra. Tudo faz bico, tudo quer chorar, tudo quer indagar. Pastor, não pode corrigir que é duro demais. Não pode ser corrigido pela liderança que está pegando pesado. Eu vou falar tudo, evangelista. Eu vou falar tudo. Não pode, aleluia, não pode falar nada na palavra que é piada. Se alguém olhar de rabo de olho, quer entregar a carteirinha e sair da igreja. Aí Cristo me trouxe aqui nessa festa para dizer: lá fora tu tinha firmeza. E por que tu não pode? Mas é você tem firmeza. Vai a mão pra cima, porque Deus está de espírito. É firmeza. Foi por isso que Deus escolheu. A intenção de Cristo a Pedro é essa: esse camarada é firme. Já que ele é firme, vamos preparar aqui algo para ele, tem um propósito. Não é por quê? Porque Cristo, ao relacionar os seus propósitos com alguém, ele não pode relacionar com qualquer um. Porque uma vez uma pessoa inserida em um propósito de Cristo, ela tem que ser erguida, levantada, mas ela tem que permanecer. Aleluia, Deus. Tem que ter resistência. É por isso que Cristo
Cristo ele vai escolher alguém que é firme. E olha para cá para você entender isso aqui. Quem mexe com obra aqui vai entender o que eu estou falando. Já viu um terreno, irmão, que o solo não tem firmeza? Um terreno, como eu posso dizer, brejo, não tem firmeza. E alguém quer construir alguma coisa, o que se faz? Tira-se a lama, olha para cá, tira toda a lama. E o que faz o evangelista? Coloca a terra de novo? Negativo. Coloca pedra. Coloca pedra no terreno. Depois vem a camada fina de terra. Aí começa a edificação. Por isso que na primeira impressão Cristo olhou para ele e falou: tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Pra cá, já percebeu uma coisa? O templo aqui, sem você, são só paredes, concreto, pedra, já percebeu que é só isso? Mas quando você entra do templo para dentro, já percebeu que muda? Já percebeu que o negócio inverte? É por isso que Cristo está dizendo para Pedro: eu vou edificar a minha igreja em você. Não, por quê? Porque aonde tu estiver, a igreja vai estar. Aonde tu chegar, a igreja vai chegar. Aonde tu pisar, a igreja vai pisar. Eu não entendi. Deus me trouxe aqui para dizer para você: tu até não tem cara que não consegue. Tu pode até ser melancólico, chorão, turrão. As pessoas podem olhar para você, menosprezar, indagar, dizer que não vai dar certo, dizer que Deus não tem propósito com você, dizer que não vai acontecer. Mas é mentira do homem, porque quando Deus olhou para você, Deus não errou cabeça. Deus olhou para você, o céu aberto, avisa a terra. E alguém que tem firmeza, e eu vou edificar a minha igreja nela, a minha igreja nela. Eu vou edificar. Eu gosto disso, porque na maioria das vezes Cristo pega alguém para algo grande que é pequeno, e Cristo usa alguém para algo grande que não tem aparência. Já notou isso? Que tem muita gente grande hoje que está em lugar grande. Mas não tem o terço que você tem na tua vida. Já percebeu? Que tem pessoas de cargo, de patente, de nome, rede social, mas não carrega a terça parte da presença. Não carrega a terça parte da presença que tu tem. Léo, abre para mim pegar, vou abrir. Tá pensando que Deus está preocupado com coisa bonita? Tá pensando que Deus com voz bonita? Tá pensando que Deus está preocupado com quem tudo profundou? Tá pensando que eu vou Deus não está preocupado com isso. Com quem assume a responsabilidade até o final. Quantos já pararam e você não parou?
Chega, tá cortando o sinal aqui. Quantos já jogaram a toalha falando, perdi o combate, e você não parou? Quantos já retrocederam, já olharam até para você e te convidaram, vem, porque lá não é teu lugar, tu disse, não, vou continuar. Todo mundo parou, mas tu não parou. Todo mundo desistiu, mas tu não desistiu. Todo mundo se levantou e disse, pare, tu falou, não, eu vou permanecer, porque o propósito do outro, o que não vai fazer na minha vida, não vai fazer para o outro, ele não. Pedra. Aí ele fala sobre edificar. Observe que quando ele fala sobre edificação, ele está falando de construção. Léo, como assim? Ministério trata-se de construir. A igreja começa pequena, cresce um pouco, entra membro, entra jovem, sai jovem, entra um, sai outro. Isso trata-se de construção. Deus dando a direção para a liderança e a liderança trabalhando de acordo com aquilo que Deus vai dando. Trabalho, inteligência, sabedoria, mansidão, paciência. É um conjunto. Só que quando fala de construção e quando fala de edificação, a gente vai ver que para edificar alguma coisa, para edificar um edifício, primeiro tem que começar a dar fundar. Tem que começar a dar fundar. Você já viu construir alguma coisa em cima de uma pedra e fazer fundação em cima de pedra? Quando vai, eu vi vários edifícios ser construídos. Quando vai se construir um edifício, primeiro se cava sapata, faz armação de ferro, coloca para baixo da terra, enche de concreto, para depois começar a subir. Por quê? Porque algo grande tem que ter firmeza, não em cima, mas embaixo. Feliz foi o salmista no Salmo 92, ministrando e expondo acerca do cedro no Líbano. Para cá, o cedro, segundo os estudiosos, quando a sua semente é lançada, a semente tem a inteligência de primeiro enraizar. Quando o seu caule está aproximadamente 10 centímetros da terra para fora, a sua raiz está com uma profundidade de aproximadamente 5 a 6 metros para baixo da terra. Para cá, 10 centímetros acima da terra, e a sua raiz está numa profundidade abaixo dela de aproximadamente 5 a 6 metros. Observe que quando o cedro ele cresce, o vento passa, balança ele de um lado para o outro, mas ele não cai. O vento passa, sacode ele, mas ele não cai. Todo mundo cai ao seu redor. A raiz sai da terra, uma cai para lá, outra cai para cá. Mas por que o cedro não caiu? É simples. É porque antes de aparecer para o homem, ele está enraizando para baixo para ter firme. Antes de aparecer, ele já criou raiz. Ele já criou sustentabilidade. E o que tem de crente hoje no nosso meio que não tem sustentabilidade, não está no gibi, não. E o que Cristo quer dizer acerca de edificar
É simples. É que para edificar, primeiro, você tem que ter profundidade para suportar o que vai vir depois. Você tem que ter profundidade para suportar o que vai vir depois. Léo, por quê? Porque ministério não é mar de rosa. Ministério não é para quem quer. Ministério não é, aleluia, para alguém que se acha autossuficiente para aparecer. Ministério é para quem tem profundidade. Léo, e aonde eu adquiro profundidade? No altar, não. Aonde eu adquiro profundidade? No departamento, não. Aonde profundidade, vida santa, joelho no chão e boca no pó. Vida santa, joelho no chão e boca no pó. Sabe o que está faltando na igreja do século 21? Aparecer menos e orar mais. Aparecer menos e aprofundar mais. Aparecer menos e cair para dentro da profundidade. É o culto de doutrina? Qual é o mais culto que é esse aqui? Culto de doutrina? Qual é o mais culto que é esse lá, pastor? Libertação. Libertação. Aleluia. Quando fala de palavra, olha o tanto de gente que tem na igreja, não. Quando fala de palavra, pode procurar na igreja. Não tem ninguém tirando, eu vou falar comigo, não tem ninguém tirando selfie. Não tem ninguém servindo água. Não tem ninguém andando, caminhando, preocupado ainda. Não tem ninguém. Sabe por quê? Porque não vem. Bota a oração na igreja. Chega depois da oração. Depois vocês oram comigo. Não vem ninguém. Aí no culto da libertação da Deus, eu estou no processo, usa alguém para falar comigo, usa um profeta, Deus não vai usar ninguém. Chegou o tempo que Deus está cerrando o céu. Léo, o que é isso? É verdade. Porque a igreja tem que entender o real propósito disso aqui. A igreja tem que entender o real propósito do ajuntamento. Glória a Deus. A igreja tem que entender isso aqui. Oh, glória. Gosta de movimento? Eu sei que tu gosta. Eu sei que tu gosta do corinho. Eu sei que tu gosta do movimento, de voar na asa do anjo. Mas crente que não gosta de palavra está sujeito a desviar, a parar, a retroceder. Olha para alguém por se diz: próximo culto de oração nós estamos. Diga para ele: próximo culto de doutrina. Acha de pastor, próximo quando nós vamos estar aqui, porque a igreja precisa. Eu sei que essa é a mensagem, irmão, mas eu vou pregar isso aqui. Eu preciso que você entenda. Já percebeu que para edificar você precisa ter profundidade? Para Deus edificar algo na tua, quer ter um ministério que cresce? Ora, Bíblia. Quer ter um ministério reconhecido, não na terra, mas no céu? Ora, Bíblia. O segredo do crente, irmão, não é falar em mistério, não é estar em monte. O segredo do crente não é isso. O segredo do crente não está em cima do altar com o microfone na mão. O segredo do crente é oração e palavra. O que alimenta o crente é a oração. Eu não sei que eu estou falando isso aqui, mas eu vou continuar falando. O segredo do crente é oração e palavra. Fui pregar numa igreja esses dias. Tinha 4 pessoas na igreja. E eu falei: Senhor, que mistério. Sabe o que Deus falou para mim? Os que oram, os que lê Bíblia estão aqui. Glória a Deus. Fui pregar em
Tinha 12 pessoas na igreja. Falei, Senhor, o que está acontecendo com a igreja? Deus falou para mim de novo: os que oram e os que lê Bíblia estão aqui. Aí eu falei, cadê o resto? Deus falou. Por quê? Porque não se aprofundou e já muito se vê crente já morreu há muito tempo. Para ser quem você. Deixa eu correr pro texto para a gente fechar. A pedra fundamental aqui, a peça, a chave, Pedro. Mesmo sabendo que Pedro iria negar a Cristo, Cristo não deixou de ser quem ele era com Pedro. Chegou para ele certa feita e falou: rapaz, tu vai me negar, rapaz, antes do galo cantar. Ele falou: vou nada. Que não, que é Pedrão. Ele negou. Mas o céu conhece as nossas fragilidades. O céu sabe quem nós somos. Tem momento que dá vontade de parar. Mas por que tu não parou? Por que tu não desistiu? É simples. Pegou? Então entenda. O céu conhece você, conhece as tuas limitações, mas também sabe a capacidade que você tem. Então perceba que Pedro vai aparecer no capítulo 1, na propagação do Evangelho de Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai dizer que após a ressurreição de Cristo, ele aparece aos discípulos e diz que iria derramar sobre a igreja o Espírito Santo. Perceba que Pedro está ministrando, o povo está reunido, o povo está junto. A reunião aqui é uma reunião, posso dizer, cristocêntrica. Por que é cristocêntrica? Porque o propósito era único. Não tinha propósito dividido. O propósito era único. Qual era o propósito? Cristo. Cristo é o centro da igreja. Cristo é o pilar principal. Então observe que quando a Bíblia fala de reunião, no capítulo 2, versículo 1, está falando de um só propósito. Está falando de unidade. Feliz é o salmista quando diz: eu me alegro quando alguém fala: vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque tem propósito, independente de cor, de raça, independente de posição social. Aqui tem propósito. Léo, e qual é o propósito singular para um lugar, para o tabernáculo? É simples: tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Para quem? Para o pastor? Para quem? Para o pregador? Para quem? Para o cantor? Não, para ele. Então perceba que a reunião só tem um propósito. O propósito é único. Por isso que eles estão reunidos. E quando a igreja se reúne em um propósito só, observe que o propósito vai acarretar a descida do Espírito. Já percebeu que os nossos cultos estão meio xoxô? Já percebeu que mudo não fala mais, surdo não ouve mais, paralítico não anda? Percebeu? Já percebeu que crianças não são mais batizadas, não falam mais em línguas? Jovens não são renovados, já percebeu? Muito mal quando a gente prega, uma alma se rende no altar. Uma, duas. Já percebeu? Os nossos cultos estão ficando mais frios. Já percebeu que a apostasia está entrando pelos cantos da igreja e a igreja não está percebendo? Já percebeu, irmão, que Deus
Ultimamente não tem mais levantado profeta para profetizar, mas não é profecia rasa. Eu estou falando de profecia com profundidade. Já percebeu? Mas Léo, por que isso está acontecendo? É simples, é porque a igreja está perdendo, aleluia, o real propósito do lugar. E o propósito do lugar é unidade. Eu vou falar tudo, irmão. A igreja está perdendo o real propósito do lugar. Léo, por quê? Por birra. Irmão, vai apertar o seio que tu é crente, tu vai dar glória. É crente que não gosta do outro, crente que não fala com o outro, é crente que tem mágoa no coração do outro. Vou falar, irmão. É líder que até lidera, mas não suporta. Pessoas que sobem no altar cheio de mágoa no coração, cheio de rancor do irmão. Vou entrar. Toma a ceia, pega o pão, pega o cálice, mas não tem comunhão com quem está do lado. O evangelista Júlio nunca mais volta aqui. Não tem comunhão com quem está do lado. Aperta a mão e pode torcer o bico, irmão. Aperta a mão e a paz do Senhor é entre os dentes, só para dizer que deu. É assim que está na igreja. Não posso generalizar, mas é assim. Oh glória, eu só vou porque por causa de fulano nem lá eu ia. Na calabaraca, alabandura calachandaraia, porque por causa do pastor não vou a cara da tá assim a igreja. É uma facçãozinha pra cá, é um fermenta aqui, tu tá aí, né, Marcão? Fermenta ali, aí só glória. A luna dali, aí o irmão esfria daqui, aí o outro já para, não vem mais pra igreja, ninguém manda um zap, casa dele, ninguém vai na casa dela, a igreja está perdendo o real propósito. Trouxe aqui, tem a voltar, é torta, a essência e é o propósito. Eu sei que é duro, irmão, mas eu preciso pregar. Quer ver uma coisa, pastor? Na ceia, eu não sei se você observa, mas nem todos trocam o cálice. Uma cerimônia bonita, né? Pega o cálice assim, vai trocando, o negócio é bonito. Aí um abraça o outro, já observou? Tem gente que quando vem com o cálice fala assim, ó. Já esqueceu o real propósito do lugar. Não pode sentar na mesma, você não tem comunhão. Posso te alertar ainda mais. Posso te dar um recado. Cristo está voltando. E você não vai ser salvo porque não falta culto, porque está na EBD, ou porque vem para todos os cultos, está nas programações da... Não. Qual é o primeiro mandamento? Amai ao Senhor sobre, acima de todas. Amai ao Senhor acima de todas. Qual é o segundo? Qual é o segundo? Aí olha para alguém por gentileza, eu fechei aqui. Olha para alguém por gentileza, vê se ele está com um olhar de amor para você. Olha aí, irmão. Vê se o semblante dele é de carinho pela tua pessoa. Alguém levantou a mão aqui na frente. Vê se o semblante dele é de amor. Vê aí. Oh glória, oh glória. O que está faltando na igreja é amor, é compaixão. O que está faltando na igreja é entender o real propósito do lugar. Ô meu filho, deixa eu te dizer um negócio. Você fala que só ama a tua família e a tua casa.
teu ministério, a tua casa e a tua família entenda. Da porta para fora mas aqui dentro não. Aqui dentro tem que amar todos, abraçar todos, acolher todos, ajudar todos. Aqui dentro não tem esse negócio de exceção. Aqui dentro não tem isso não. Não, aqui dentro acabou esse negócio. Aqui dentro tem que ter amor pelo irmão. Tem que gostar, tem que abraçar, tem que amar, tem que chorar. Se tem alguém aqui inserido no que eu falei, irmão, no final do culto chama teu pastor e pede perdão enquanto é tempo. Diga para alguém, é tempo de se consertar. É tempo de se consertar. Veja eles. Eles estão reunidos. Perceba que o propósito atrai a descida do Espírito Santo, sendo que era promessa. E tu acha que Deus não podia descer o Espírito Santo em cada um da forma que ele queria? Mas por que a igreja tem que se reunir? Porque tem que ter propósito. Perceba que tem que ter propósito. O ajuntamento não é algo supérfluo. O ajuntamento atrai propósito. Por isso que o Espírito Santo vai descer. Porque Cristo viu propósito na igreja. Peraí, eu vou derramar. A reunião não é uma reunião qualquer. E por isso eu vou derramar. Quando a igreja recebe o Espírito, está no texto que eles começam a falar em outras línguas. Línguas essas repartidas e como de fogo. A ponto do povo que estava de fora olhar e ver o que está acontecendo com o povo. Porque eles estão falando em um idioma que nós não estamos entendendo. Quer ver uma coisa, irmão? O diabo, ele conhece o francês, conhece o japonês, conhece o idioma russo, conhece o idioma dos Estados Unidos, o inglês. Ele conhece todos os idiomas. Mas já percebeu que o único idioma que ele fica boiando na maionese é quando você fala do idioma do céu. Aleluia! Quando você fala no dialeto do céu, o diabo fica boiando. O que ele está falando? O que está acontecendo? Lembra de Ana no templo, quando entra? Ela está orando ao Senhor. Tem alguém que ligadão, está olhando para ela e falou: está embriagada. A sua boca está mexendo, mas não sai som. É praticamente isso. Para quem fala em mistério, e o diabo fica olhando. A boca está mexendo e ele fica desesperado. O que está acontecendo? Já perceberam, irmão? Que para o teu adversário te atacar, ele tem que estudar você, tem que entender você, tem que procurar a brecha para poder entrar. E se ele não tiver essa alternativa, essa brecha para entrar, ele não consegue. Não é como assim? Nosso mal é que a gente sai falando das nossas coisas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. A Deus está errado. A gente sai falando para todo mundo. A Deus me trouxe aqui para te dar um conselho. Para de contar a tua vida para todo mundo, porque o diabo está criando estratégia contra você. E tem mais um detalhe aqui para você pegar. Quando for falar comigo, ou fala em secreto, ou fala no meu dialeto. Para o diabo não saber o que eu tenho contigo na terra. Até porque o que ele não sabe, ele não estraga. Até porque o que ele não sabe, ele não consegue destruir. Então entenda nessa festividade. Fecha a boca para a terra, mas abre a boca. Porque o que a terra e o diabo não sabe, eles não conseguem. Vocês estão cheios. E aqui Cristo vai preencher a igreja. Aqui Cristo vai dar algo que a igreja precisava. Que são os dons, são as línguas. As ferramentas
vão ser liberadas a partir daqui. E é aqui que a igreja começa a avançar. Lembra no capítulo 12, só me fala a memória de Atos dos Apóstolos, quando Pedro está preso, o que a igreja fez nas suas mãos? O que a igreja fez? Retrocedeu? Não, se reuniu e foi orar. Porque uma igreja cheia de Deus não se reúne para conversar, para trocar ideia. Reunião de crente é cristocêntrica. Ou é oração ou é palavra. A palavra está no texto. E enquanto a igreja fazia, o anjo desceu naquele lugar. É para reunião de crente, é para isso, é para atrair o céu, é para chamar a presença, é para atrair ele para terra. Oh glória, reunião de Deus. E aqui eu fecho dando recado, irmãos. Quando vier para esse lugar, antes de sair da tua casa, prepara um propósito lá e apresenta ele aqui junto com o teu irmão, porque esse lugar é lugar de propósito. Você tem glória a Deus? Bate palma para Jesus. Glória a Deus.